Yuri Pita, a guerra segue mexendo com o investidor aqui no Brasil. O mercado financeiro subiu pela 15ª vez a projeção para a inflação desse ano de 2026. O mesmo aconteceu com a previsão da taxa de juros. Agora, os economistas enxergam esse número em 14% ao ano no final de 2026. Vamos chamar quem entende do assunto e que explica os porquês disso tudo. É o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Gilvan, a gente estava com saudade de você. Boa tarde. Eu também, Débora. Que alegria revê-la nessa segunda-feira, depois desses conflitos cada vez mais solucionados. A você, nossa audiência, boa tarde. E ao Yuri também. Tudo bem, Yuri? Tudo jóia, Gilvan. Muito bem-vindo, como sempre. Olha, Débora, você trouxe um ponto super importante, que foi o seguinte. Pela 10ª semana consecutiva, a inflação subiu. E ela subiu por quê? Porque o Estreito de Hormuz, como é amplamente discutido e apresentado, ele representa 20% da capacidade energética mais importante da atualidade, que eu chamo aqui, muitas pessoas chamam do ouro negro, que é o petróleo. E logo em seguida ele tem um gás natural e, consequentemente, os fertilizantes, que ajudam os países produtores de commodities. Então, esses três produtos aqui, derivados do petróleo, eles têm uma capacidade dentro da inflação muito grande. Ele tem na parte de transportes, ele tem na parte de alimentos, como destacado, no custo produtivo de algumas indústrias. Então, quando começou o conflito no final de fevereiro e ele foi se prolongando, essa expectativa de inflação foi acontecendo. E o que o manual fala para a gente, Débora? Que toda vez que você tem inflação, você tem que subir os juros. E na atualidade, os juros é o grande vilão. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, essa pressão inflacionária é combatida com a inflação. Então, por isso que a grande surpresa do Boletim Focus, Débora e Yuri, foi a questão da Selic, que pela primeira vez nas últimas semanas teve uma alta, numa expectativa de 14%, quando era de 13,35%. Isso por quê? Porque essa é a forma que nós temos de combater essa inflação que está persistente e que cada dia que passa começa a chegar na vida das famílias. Ô, Gilvan, falando exatamente nessas previsões, elas ainda devem ter muitas alterações na sua avaliação? Ainda há muita volatilidade no cenário a despeito do avanço das negociações sobre os conflitos? Sim, Yuri, um ponto muito importante. Toda vez que a gente tem uma alteração nessa política de juros, que é pequeno, né? No dia a dia parece assim, é 0,25. Só que esse 0,25, numa economia de mais de 10 trilhões de reais, ela demora algo em torno de 6 meses para chegar na vida das famílias. Então, o Comitê de Política Monetária, ele faz essa alteração e gradativamente ela vem sendo repassada. Esse foi um dos pontos que o presidente do Banco Central, o Galípolo, destacou para essa questão de choques de oferta. Nós temos muito choque de oferta nos últimos anos. Tivemos a pandemia, o conflito entre Rússia e Ucrânia, agora esse conflito no Estreito de Hormuz. Então, você vai tendo muitos choques de oferta que demoram para chegar. Então, à medida que essa decisão ela não é categoricamente assinada e falada, acabou o conflito, tanto o Irã quanto os Estados Unidos falem que tem um discurso único, ela vai se prolongando e a expectativa de inflação vai acompanhando. Ela só vai cessar quando você tiver a assinatura e as duas partes chegando à conclusão, e aí depois, uns 3 meses depois dessa decisão, isso vai sendo repassado. Eu tenho falado muito, Yuri e Débora, que esses impactos só irão estar presentes se acabar hoje em 2027. Então, 2027 já começa um ano com um pouco de refresco se a gente assinar esse acordo, se tiver esse acordo assinado o quanto antes. Muito obrigada pelas informações, análises. Gilvan Bueno, excelente trabalho para você, nosso colunista do CNN Money e analista. De vez em quando ele vem dar um alô para a gente aqui no 360. Excelente trabalho, boa semana, Gilvan. Para você, nossa audiência, uma ótima tarde. Tchau, tchau.